Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Bênçãos para você. Que bom ter a sua companhia. Olha, se você chegou aqui pela primeira vez, está assistindo hoje, primeiro podcast, não deixa de seguir a gente aí no YouTube Adventista Sudeste. Outros episódios já aconteceram e tem muita coisa boa para você, para o seu conhecimento, para sua família, para o seu trabalho. E hoje o tema está muito interessante, nós vamos falar sobre saúde. Quem não quer saber mais sobre saúde, né? Sobre saúde mental, cuidado espiritual e como isso aí tudo juntinho faz aí você ter uma vida mais plena, de maior qualidade. Os convidados que estão comigo aqui são muito especiais, eles fazem parte aí do Silvestre, que é uma das unidades da Rede Adventista de Saúde. No Rio de Janeiro nós temos 3 unidades, né? Eles vão falar um pouquinho sobre isso. Quero começar aqui ao meu lado com a Luciana que é psicóloga. Seja bem-vinda e se apresente para o nosso público que está nos assistindo e nos ouvindo também nas plataformas de áudio. Olá, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Luciana, sou psicóloga e trabalho lá no Silvestre, no Núcleo, em Botafogo, há uns 15 anos. A gente tem um trabalho lá com os idosos. Eu participo de um grupo de memória com eles, estimulação cognitiva, e é um trabalho bem interessante. E, Luciana, você citou o núcleo, né? São 3 unidades no Rio, é o Hospital Adventista Silvestre, o Hospital Adventista de Itaboraí e o Núcleo de Saúde em Botafogo, isso, né? Isso. E aí você atua em Botafogo? Em Botafogo, muito no bom. ambulatório. E ao lado da Luciana, seja bem-vinda mais uma vez, está o Wallace, que é capelão aí dessas unidades, das 3 unidades. Conta pra gente como é. Bom, olá, bom estar falando contigo. Eu trabalho como capelão ali no núcleo, ali em Botafogo, então ali é onde é a minha base, né? E a gente tem cuidado das pessoas que têm ido ali, tem sido muito gratificante, é um trabalho maravilhoso. Além de, né, eu trabalho como capelão, mas eu sou pastor, também formado em psicologia, e tudo isso agrega para a gente poder cuidar ainda mais de todas as pessoas que passam por ali. Muito bom. E o Wallace, sabe que num podcast aí anterior, que veio uma turma aqui, né, do Silvestre também, a gente entendeu um pouquinho mais desse trabalho da capelania. Mas tem gente que está nos assistindo agora pela primeira vez. O que é, resumidamente assim, ser um capelão, né? Ok. O capelão, ele é o especialista do cuidado espiritual, tá? Então, como a gente está pensando na integralidade da pessoa, do cuidado em saúde, a gente tem ali a espiritualidade também sendo cuidada. Então, assim como os diversos especialistas, a gente tem o capelão ali, especialista para cuidar desse ponto. Então, a pessoa está 100% sendo assistida em todas as áreas. Muito bom. E a nossa convidada, a última a ser apresentada, mas não menos importante, está conosco aqui a doutora Mariana. Doutora, fala um pouquinho sobre você para quem está nos assistindo. Bom dia, pessoal. É muito bom estar aqui com vocês todos, estar com esse time maravilhoso. Todos nós trabalhamos juntos na equipe de Botafogo. Eu sou Mariana Gomes, eu sou médica de família e faço o ambulatório de dor crônica também. Então, sou responsável pelo atendimento dos pacientes que sofrem de dores há muito tempo. Muito bom. Apresentados, eu já quero introduzir aqui o nosso assunto, que é muito interessante e que é um assunto, inclusive, que eu vejo que é bem discutido na mídia, por exemplo, hoje, né, nas pesquisas. E aí a gente vai te mostrar um pouquinho, entrar um pouquinho nesse assunto, discutir, para que você entenda um pouquinho dessa questão da saúde mental, da espiritualidade também. Vamos falar, acredito que fé, né, também, nesse processo todo. Então eu quero começar jogando uma pergunta aqui para vocês, aí vocês decidem aí quem vai responder. Como podemos entender a relação entre o sofrimento mental e espiritual, né? Primeiro, também falar um pouquinho desse sofrimento, do que é cada um e essa relação. Então, o sofrimento mental, a gente pode pensar assim, a gente transita, né, por vários sentimentos no cotidiano. Sentimentos positivos e sentimentos negativos. Alegria, prazer, satisfação, tristeza, raiva, ódio, decepção, frustração. E esses sentimentos negativos, a gente tem que aprender a administrar, a lidar, porque eles não são ruins, fazem parte da vida. Então, ter raiva é ruim? Não, não é ruim. É ruim
a gente permanecer na raiva e o que a gente faz com essa raiva. E o sofrimento mental, ele vem quando a gente permanece nesses sentimentos negativos. E a gente não sente, não acolhe e não transforma, né? Então, eu sinto raiva, eu me sinto frustrada, e aí eu não lido com isso, eu não elaboro, e aí passa um dia, passa outro, esse sentimento vai ficando, e vai se transformando em mágoa, em ressentimento, que é o pior sentimento que pode ter. E aí vem o sofrimento, né? E a gente passa por situações muito difíceis na vida, e que às vezes não é tão simples assim, né? Sentir, acolher e transformar em um processo que a gente vai a cada dia aprendendo a fazer isso. Eu costumo falar o seguinte, que nós passamos por problemas e eu preciso fazer uma reflexão. Assim, esse problema é grande, médio ou pequeno? Isso ajuda a gente a entender um pouquinho mais. Então, porque às vezes a gente faz um drama, supervaloriza. Verdade. Ou então a gente também minimiza, desqualifica. E a gente deve aprender a dar o valor que ele realmente merece. Então eu tenho que ter essa reflexão e fazer esse diálogo. Espera aí, o que eu estou passando, o que eu estou vivendo é pequeno, é um problema médio ou grande? Se for pequeno, eu vou conseguir resolver. Vai ser difícil um pouquinho, eu vou ter que pensar, mas eu resolvo. Se for médio, eu vou gastar um pouco mais de energia, de tempo, talvez eu precise de ajuda, mas eu vou resolver, eu vou buscar estratégias e caminhos. Se for grande, eu não vou conseguir resolver. Significa que não está sob a minha responsabilidade, o meu controle. E eu preciso aceitar isso. E aceitar, né, a gente aí vai fazer a pergunta que você disse do sofrimento mental, a relação com o sofrimento espiritual. Então, quando eu aceito que eu não consigo controlar tudo, que eu não dou conta de tudo, que eu faço essa análise e assim eu me responsabilizo pelas minhas atitudes, pelos meus comportamentos, mas eu também entendo que cada um tem a sua responsabilidade na comunidade, na convivência, né, em casa, no trabalho, com os amigos, com o marido, com o namorado. Cada um tem a sua função e a sua responsabilidade. Se isso fica claro para mim, eu consigo me expressar melhor. E se eu consigo me expressar melhor, eu consigo ter mais saúde mental. Senão, eu entro num sofrimento. E a espiritualidade, nós somos um ser integrado, né? Bio, psico, sócio, espiritual. Então, eu tenho o lado biológico, eu tenho o lado psicológico, eu tenho o lado social e espiritual. É intrínseco, né, Luciana? É intrínseco ao ser humano, a espiritualidade. E a gente precisa desenvolver essa área espiritual. Assim, é uma necessidade. Sim. A gente, enquanto ser humano, nasce, eu costumo falar, a gente não nasce ser humano. A gente nasce com a capacidade de ser humano, né? De desenvolver todas essas potencialidades. E, inclusive, de desenvolver o lado espiritual, de desenvolver o lado psicológico, biológico. Mas se a gente deixa isso para lá, e muitas vezes no dia a dia, na correria, a gente não presta atenção nisso. Com a idade é mais fácil a gente começar a fazer certas reflexões. E o nosso trabalho também é muito esse, né? Poder sinalizar para a pessoa que ela tem esse lado espiritual, que ele é importante. Então, a gente lida melhor com o sofrimento, com as dificuldades, quando eu entendo que eu tenho um lado espiritual, que transcende o que está aqui, o que é material, né? O que é tangível, o que é concreto. Então, se eu não dou conta, eu preciso ter algo mais, eu preciso acreditar nessa área, né, espiritual que faz parte do ser humano. Porque não é uma coisa fácil, né? Eu vi que você falou da saúde emocional, né, em relação aos problemas, por exemplo, que é algo cotidiano da gente, a gente vive. E um dos desafios, né, de alcançar essa maturidade que você falou, é de identificar o problema, identifiquei o problema, qual é o tamanho do meu problema? Eu posso resolver ele hoje ou eu posso resolver ele amanhã? Um grande desafio é a ansiedade, né, que é algo que está aí na sociedade desde você vê crianças, né, que já têm um quadro de ansiedade grave.
Então, é um desafio a ansiedade. E a espiritualidade ajuda nisso também, porque, claro, né, você tem ali o acompanhamento psicológico, né, nessa parte da questão da ansiedade, clinicamente, né, mas a espiritualidade, ela pode ser algo que agrega também para que eu consiga tratar a minha ansiedade diariamente, para que eu alcance, então, esse equilíbrio da saúde mental e espiritual, do cuidado espiritual? Sim, as pesquisas mostram, né, e falam que quando a gente desenvolve o lado espiritual, a gente lida melhor com o sofrimento, com os sentimentos negativos, com as nossas dificuldades e tribulações. Porque é exatamente o que eu estava falando, assim, o lado espiritual, ele faz parte. Mas eu acho que um grande desafio é poder se apropriar disso. Porque a gente vive num mundo muito contemporâneo, com muita correria, e eu acho que também um dos grandes desafios é a gente poder levar que, olha, o individualismo, ele não é legal, né? A nossa individualidade deve ser preservada, mas o individualismo, ele é muito ruim, ele é muito tóxico. E a gente está numa era que eu dou conta de tudo, Sim. eu consigo, o importante é eu ser feliz, o importante é eu resolver as minhas questões, o importante é eu estar bem, eu. Sim. Como se eu pudesse dar conta de tudo, de todas as coisas. Esquecendo que a gente somos seres gregários, né? Nós somos seres comunitários. Sim, a gente não consegue viver, né, sem a convivência. O outro nos faz tão bem, mas também nos faz tão mal às vezes. Sim. Né? Ele é importante e é nessa dinâmica, nessa configuração. E a questão da espiritualidade, eu acho que passa muito por aí também. É poder levar as pessoas a pensarem um pouquinho assim, em comunidade. Porque eu fico bem, mas quando o outro também está bem, eu preciso olhar para o outro. E olhar para o outro não é só olhar para o ser humano, é olhar também para as várias áreas da minha vida, né? Senão a gente fica capenga. Então, qual é o meu estilo de vida? Como é que eu cuido do meu sono, da minha saúde, da minha alimentação, da minha parte psicológica, da minha parte mental, das minhas emoções, sentimentos e da minha parte espiritual. A ansiedade, todos nós temos. Quem é que não tem ansiedade? Sim. Né? Acho que a gente já vive numa sociedade que ela promove essa ansiedade e tal. E aí tem a ansiedade que faz com que a gente se movimente, com que a gente busque. Que é aquela considerada normal, né? Né? Que faz parte, Sim. que é normal. Mas quando, como tudo na vida, se a gente não tem um equilíbrio, vai pendendo para uma relação doentia, uma relação tóxica. Então, a gente precisa, eu acho que sempre quando tem sentimentos negativos e positivos, assim, eu tenho ansiedade, tem pessoas que têm mais ansiedade, que elas funcionam mais assim, que é da personalidade da pessoa. Então, ela não vai ficar sem ansiedade, mas ela vai administrar aquela ansiedade, né? Eu tô ansiosa, então espera aí um pouquinho, deixa eu respirar aqui, deixa eu conversar comigo. E se eu entendo e aceito, acho que tem 2 pontos importantes também para a gente fazer essa relação do sofrimento mental, espiritual, a questão da aceitação. Se eu aceito, e não é passivamente, sabe? Não é eu aceitar as coisas passivamente, então, eu tô aqui, tudo bem, eu preciso engolir isso, não é isso não, é uma aceitação ativa. Eu aceito o que eu não posso mudar. Isso é extremamente importante para a saúde mental, porque eu não posso mudar. Então, eu aceito, mas eu posso... O que eu faço para lidar com isso? Aí eu vou buscando estratégias, ferramentas e a minha capacidade de ser humano, né? Porque senão a gente vive e não desenvolve. A nossa parte humana é o que a gente vê demais por aí, né? Falta solidariedade, compaixão. E a espiritualidade, ela vai ajudar muito a gente nesse sentido, a lidar com a ansiedade, com a depressão, Sim. com os nossos sentimentos negativos. Nossa, essa primeira parte do bate-papo aí, você já anotou várias dicas aí que eu tenho certeza, já grava, já compartilha com a sua família, que isso é um tema válido demais na sociedade, é muito importante a gente falar sobre isso. E eu tenho aqui uma próxima pergunta, porque a doutora Mariana tá ali quietinha, mas eu sei que ela tem muito para falar, inclusive eu acho que talvez agora ela possa aí responder essa pergunta. É possível identificar que um sofrimento, ele não é apenas psicológico, mas também espiritual?
sei se doutora Mariana, quem prefere responder essa? Como médica, né, na prática de consultório, atendendo pessoas, eu sempre tive muita preocupação em entender a narrativa e a história que a pessoa conta sobre si mesma, sobre aquilo que está acontecendo com ela e qual é a compreensão que ela tem disso. Porque isso é muito importante. Às vezes, no sistema médico, não é incomum a gente ficar muito preocupado só com o medicamento que vai prescrever ou só com que medida vai tomar naquele sentido ali, daquela doença específica, né? Mas, inclusive, nós, médicos de família, a gente trabalha muito com pessoas que se sentem muito doentes, mas não necessariamente têm uma doença grave. Então, a gente sempre tenta entender qual é a história que a pessoa conta sobre si mesma e sobre aquilo que acontece com ela e a saúde. E aí, nesse sentido, às vezes na história está tudo muito misturado, né? O sofrimento mental com o sofrimento espiritual, a pessoa traz na história dela pontos importantes de desesperança, de se sentir abandonada por Deus. Isso não é uma história incomum da gente ouvir em consultório. Poxa, mas inclusive com pessoas que têm muita fé, porque às vezes a gente acha que as pessoas que têm fé estão protegidas de enfrentarem situações desafiadoras. E às vezes as pessoas têm uma construção de fé que passa quase que por uma barganha com Deus. Então, se eu oro, se eu vou à igreja, se eu faço tudo, nada de mal me acontecerá. Só que assim, a vida tem sofrimento e o sofrimento faz parte da vida e a gente não consegue evitar algum nível de sofrimento, né? Então, quando ele chega, independente da estrutura de fé, da religião, do que a pessoa, enfim, traz com ela, às vezes o enfrentamento passa por essas sensações negativas. Então eu vou morrer, ninguém vai lembrar de mim, Deus me abandonou aqui nessa situação, se ele me amasse de fato, eu não estaria como estou hoje. Enfim, uma série de histórias assim. Então, quando ela traz muito essa narrativa de relação com algo transcendente, com conexão com algo fora, a gente pensa que tem um sofrimento espiritual, uma angústia espiritual que a gente diz ali. Porque quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando de conexão com algo que vai além de nós mesmos, né? Conexão com Deus. Hoje a gente vive num mundo muito secularizado, então às vezes essa conexão não vem com a palavra Deus, né? É conexão com a natureza. Significado, com propósito. Significado, por que eu estou aqui, qual o sentido da minha vida, para onde eu estou indo, por que eu ainda estou vivo. Isso é uma coisa que a gente ouve muito, principalmente com os idosos. Por que Deus ainda está me deixando aqui? Então, quando traz essas questões existenciais, de propósito, de sentido, de esperança, de conexão com Deus, aí a gente pensa que não é só um sofrimento psicológico, tem um sofrimento espiritual também. E nesse cenário que a gente conversou aqui, né? Como vocês trabalham, né? Têm trabalhado lá no cuidado com essas pessoas, né? Queria que vocês contassem aqui algumas experiências sobre isso. Eu acho muito interessante. Mais cedo, conversando com a doutora Mariana, eu estava relembrando com ela um caso específico de, enquanto visitando uma paciente no hospital, ela, muito jovem, ela tinha uma dor que ninguém conseguia um diagnóstico, ninguém conseguia fechar um diagnóstico para ela. E aí, visitando ela um dia, no próprio discurso dela parecia que quanto maior a dor, menos ela expressava a fé, demonstrava a fé dela. E aí, à medida que a gente criou um vínculo, né, de cuidado ali, eu percebi que existiam algumas coisas que ajudavam ela nesses momentos, né? Então, música era uma delas. A gente levava uma música, ficava ali com ela. Acho que presença é importante, né? A gente tem conversado sobre isso. Estar presente para aquela pessoa naquele momento, dentro do sofrimento dela, né? Para que... É uma conexão primeiro, é onde você já começa a se conectar com algo fora de você, é quando você se conecta com o outro, né? Exatamente. E aí, é interessante. Eu tento tirar a pessoa daquele lugar onde ela está, né? Ou criar uma movimentação ali, de alguma forma.
E isso movimenta a pessoa em muitos sentidos, né? Então, levar a música faz essa pessoa refletir sobre aquela letra, sobre o cuidado que ela está recebendo. E aí é interessante porque para algumas pessoas aquele cuidado, que não necessariamente é o cuidado do capelão, às vezes é do médico, do psicólogo, de um enfermeiro, de alguém que está ali, às vezes esse cuidado a pessoa enxerga esse ponto e, opa, isso aqui é cuidado de Deus, né? Então ali a gente já conseguiu com que ela enxergasse esse cuidado. Então levar a música ou trabalhar com um texto, né? Eu tinha uma paciente que eu achava muito interessante. Todas as vezes que eu visitava ela, o nosso trato era poesia. Então eu levava poesia, ela recordava, né? A gente trabalhando na memória, Luciana, ela tentava recordar as poesias que ela tinha aprendido na infância. E isso era muito significativo para ela, né? Então a gente, os textos bíblicos, né? Quando a gente lembra, doutora Mariana falando sobre o sofrimento, né? E aí, em muitos casos, eu tenho conversado com a pessoa, com algumas pessoas, na verdade, sobre o sofrimento de Jó, né? Sobre os salmos de Asaf. Asaf tinha muito essa questão de lidar com o sofrimento da vida, com as questões da vida. Então, é muito significativo para essas pessoas encontrarem nesse tipo de cuidado, com essas ferramentas, essa possibilidade de reconexão. A grande parte do nosso trabalho é estar junto, participar da construção daquela narrativa daquele momento, né? Acompanhar aquilo e dar recurso para ela lidar com aquela situação, né? A gente oferece recurso. Então, quando a gente oferece recurso da música, o recurso da história, o recurso da fala, né? Quando ela está ali reconstruindo a experiência dela, transformando o vivido em experiência, contando para a gente sobre o que aconteceu, a gente vai oferecendo recurso. Histórias são muito poderosas, livros são muito poderosos, músicas são muito poderosas, e através delas a gente acaba se reconectando com Deus. Ainda que eu não esteja, às vezes, até lendo uma história da Bíblia ou fazendo uma oração, mas quando isso me leva para algo que vai além daquela minha experiência, ela faz a reconexão, o religare, né? Sim. E vocês estavam falando aí, eu estava pensando como a expressão é importante, a espiritualidade, ela também se apresenta com a música, com a cultura, com as histórias, com a arte. Tem uma psicóloga, Teresa Gouveia, que ela faz o seguinte, a gente adoece pelas palavras não ditas, pelas dores não sentidas e pelas lágrimas não permitidas. Então, assim, eu acho magnífico, né, essa fala, porque a expressão é tudo que a gente pode fazer. A gente não adoece se a gente expressa. E o que a gente promove é esse espaço para as pessoas se expressarem. E se expressarem como um todo, né? E não pararem no sofrimento, assim como você bem disse, porque a emoção ou o afeto, né? Ele é um dado importante que eu tenho que considerar e eu tenho que sofrer, mas ele não pode me separar completamente da realidade, porque aquilo que a Luciana falou que é muito importante, né, que a gente sente ansiedade, depressão e tudo mais, às vezes o nosso papel também é ajudar a pessoa a entender quando também isso já está se desviando da realidade e voltar um pouco para o que de fato está acontecendo, porque quando a gente fica também, às vezes, com afeto e com a emoção muito grande, a gente às vezes até se descola um pouco da realidade, cria um mundo próprio que nem sempre corresponde àquilo que de fato está acontecendo. Então, às vezes, a gente faz esse papel de redimensionar. Esse problema é tão grande assim quanto você está pensando. Vamos olhar aqui para a tua vida na realidade, né? Realmente isso é um abandono de Deus, Deus não te abandona, mas aí a gente ajuda ela a ver outros lugares onde Deus pode estar se apresentando para ela, e que ela não está vendo porque ela está com hiperfoco numa determinada situação que ela exige que Deus se apresente daquela forma para ela, daquele jeito que ela quer. Mas, às vezes, ele está se apresentando num outro lado que ela não está olhando e a gente ouvindo todo, né?
consegue ajudar a pessoa a colocar em perspectiva e enxergar coisas que ela não estava enxergando. A gente brinca, né? Prazer, eu sempre falo isso, porque é uma forma de eu me encontrar com Deus. O prazer de comer uma manga madura. Para mim, Deus está ali comigo naquele momento. Eu falo, Deus me deu essa fruta deliciosa. Ó, e eu quero, então, aqui, dar um teste para vocês aqui, ao vivo, para saber o que vocês me dizem sobre esse caso. Vou trazer um caso real, no caso da minha família. E eu quero que vocês me falem e observem de tudo que a gente falou. A minha avó, ela trabalhou muitos anos, né? Mais de 30 anos ela trabalha com voluntariado, doando alimentos, visitando famílias para ver as necessidades, trabalhando nessa parte solidária, adventista, da parte de doação, né, de alimentos. E aí, meu avô sempre levava ela e tudo mais. Aí, há alguns anos, o meu avô faleceu. E aí, a minha avó entrou numa depressão profunda, e aí não queria sair de casa, não quer morar com nenhum dos filhos e tudo mais. E ela sempre foi muito da igreja, né? Não deixou de ir na igreja, mas a gente via que, sabe, como se ela não estivesse mais ali. E aí, uma coisa que aconteceu que foi esse resgate, talvez o resgate da memória, enfim. Ela passou um tempo até numa clínica adventista, né, de saúde e tudo mais. E ela voltou de lá decidida, não, eu preciso voltar a fazer o que me conectava muito com Deus, que era praticar a solidariedade. Que é sair de si, né? Exatamente. Si. Pôr em movimento, né? E ela já, claro, né, agora com mais idade, mas ela falou, não, eu vou voltar a fazer isso, porque parecia que ela se sentia mais próxima a Deus e também trazia como se tivesse, assim, um conforto para ela, porque, poxa, o meu esposo me acompanhou, ele não gostaria que eu parasse agora. Então, ela continuou dentro das limitações dela, inclusive na pandemia. Foi até um case que muitas pessoas conheceram. Ela morava no segundo andar, não tinha como ela descer idosa para ficar dando as doações. Ela descia uma cordinha da janela, o alimento descia, e aí a pessoa lá, que ela tem um monte de contatos das famílias que precisam, iam lá, pegavam, ou ela fazia pães para vender, descia o pãozinho, a pessoa comprava, subia a doação, ela mandava para a gente comprava e ela doava. Então, assim, queria que vocês falassem um pouquinho desse caso, assim, o que vocês podem me falar, até talvez, assim, para ajudar outras pessoas, né, que também passam por esse tipo de situação. Como é importante, né, porque criatividade, né? Sim, ela... Mas é interessante, assim, quando a gente fala, né, de espiritualidade, de saúde mental ou de sofrimento mental, a gente fala muito de sentido, o sentido da vida. Então, o que a Mariana propósito, falando, né? Poxa, e aí, o que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? E um dos sentidos, quer dizer, qual é o meu sentido aqui? A gente é muito único, né? O ser humano não tem ninguém igual a gente. Então, a gente tem... O sentido, ele passa por eu reconhecer e aceitar as minhas habilidades e o meu potencial. Assim, qual é o meu talento? Qual é a minha habilidade? E é uma forma de contribuir positivamente no mundo que eu vivo. Porque isso faz sentido. Como a gente é um ser social, eu preciso sair do individualismo, né? Preservar, sim, a minha individualidade, senão eu me misturo com o outro e já não sei bem quem eu sou, quem o outro é. Mas eu posso reconhecer meus valores, o que eu quero, o que eu gosto, mas poder contribuir com as pessoas. E foi o que a sua avó fez. Ela encontrou sentido desenvolvendo um talento dela, uma habilidade dela, e reconheceu, né, de ajudar com essa solidariedade. Isso faz toda a diferença na vida. E não tem, assim, espiritualidade que se sustente se a gente não reconhecer esse sentido. Porque eu acredito, assim, que a gente foi criado, né, o ser humano, ele tem um vazio. A gente tem um vazio. Busca de significado e propósito. A gente tem um vazio. Este vazio é que faz com que a gente busque. Porque se eu não tivesse esse vazio, eu não teria necessidade de buscar. E logo eu não teria área espiritual. Logo eu não seria um ser que abrangeria também a parte biológica, social. Precisaria, né, de tempo, só me bastaria. Mas esse vazio faz com que a gente busque, com que a gente necessite de buscar. E quando a gente busca, né, encontra, reconhece, responde esses
diálogos, essas perguntas, a gente vai se desenvolvendo enquanto ser humano. O processo do luto, ele afeta essa questão da espiritualidade, a saúde emocional, obviamente, né? Mas, né? Aí a gente tem que fazer um programa só sobre isso. É assim, eu não aguentei. Se eu tô vendo ela falar, eu falei assim, porque assim, né? Do caso que eu contei, poxa, e o que você foi falando do pertencimento, do propósito, ela tinha tudo isso antes. Mas parece que o luto ali deu uma tilt, né? Mas então, como ela tinha, ela estava nela. O luto, a perda, uma das maiores perdas que pode ter é, primeiro, você perder um filho, né? É o maior sofrimento porque não é uma ordem natural. E depois o parceiro, o cônjuge, porque é uma ligação muito próxima, ainda mais idoso, que já está ali há muito tempo. Então, é parte de você que se vai. Sim. E aí, no luto, tem todas as fases, né? De revolta, de briga, de barganha, de negociação. E a pessoa vai entendendo, mas quando ela tem ferramentas, quando ela tem a espiritualidade desenvolvida, você vai lá, busca, e aí aquilo ressurge. Né? E aí você consegue ressurgir e continuar a vida. Porque quando a gente já tem isso desenvolvido, né, e já tem a prática da espiritualidade, ou seja, numa religião, ou de uma outra forma, você consegue recorrer a isso de uma maneira mais fácil. Agora, eu queria retomar também, se você me permite, um pouquinho o que a Mariana falou, que eu acho que tem a ver com isso, antes do sofrimento mental, espiritual, ali da dor. Como eu também observo, eu não sei como é que é a prática de vocês, quando a pessoa ela cuida da parte mental, ela pode, então, também desenvolver a parte espiritual. Mas se ela não cuidar da parte mental, estiver muito adoecida, com um sofrimento muito grande e for logo para a parte espiritual, não consegue. Tem essa experiência? Eu tenho uma frase que eu ouvi de uma professora enquanto eu fazia psicologia, que eu acho que vai muito a esse encontro. Priscila, se você estiver ouvindo, para você assistir. Ela falava assim, sobre essa relação, principalmente do psicólogo, né? Ela falava assim, seu trabalho enquanto psicólogo, muitas vezes, vai ser ajudar aquela pessoa a ter clareza de mente para depois, quando sair do consultório, encontrar Deus. Muito legal. Nossa, isso abriu a minha mente, enquanto estudante de psicologia na época, assim, para muita coisa, né? Tem pessoas que não são conscientes da sua própria espiritualidade, né? E aí o trabalho, às vezes no consultório, o trabalho da capelania, às vezes vai ajudar essa pessoa exatamente a se tornar consciente de sua própria espiritualidade. E aí isso põe ela em movimento para que ela possa buscar meios, para que ela possa buscar... Da forma dela. Exatamente. Que tem a ver com ela. Então, muitas vezes aparecem, né, surgem pessoas, me procuram, pessoas que falam assim, isso aqui que eu estou vivendo, eu sei que é espiritual. Não é, eu vou trabalhar psicoterapicamente, não, isso aqui é espiritual. Sim, nós somos integrados. Então, pode ser e deve ser, e tem a parte espiritual. Sim. Mas a gente vai trabalhar aqui a parte mental, a parte psicoterápica. E ao trabalhar a parte mental, ela consegue definir mais e lidar e buscar com mais clareza essa parte espiritual. E aquela famosa frase que alguns falam, né, que depressão é falta de Deus. E aí? Então, eu queria puxar a coisa mais pro lado bio agora, lado médico, assim. Eu ouvindo a Lu falar, me veio um conceito que a gente tem em neurociência, que vou falar em inglês, eu tento fazer uma tradução livre. Cells that fire together, wire together. A gente faz conexão o tempo inteiro. Então, células que disparam estímulos juntas vão tender a fazer uma conexão em rede. E dependendo do tempo a que essas células estão submetidas a esse tipo de estímulo, que se a gente for levar para o lado mais bio,
pode ter a ver com neurotransmissores, com outras coisas. Eu vou formando uma rede que também leva mais tempo para eu desfazer. E a gente tem um conhecimento ainda médico que está caminhando nesse sentido. Então, vamos pensar uma pessoa que está com sofrimento mental por muito tempo, que tem baixa de que tem todos esses aspectos sociais, emocionais, mas tem aspectos biológicos, de ligações entre neurônios, redes neurais, neurotransmissores, tudo isso há 1 ano, 2 anos também. Não é com... assim, acho que a gente não pode ter a ingenuidade de achar que é uma abordagem única, seja com capelão ou com psicólogo, ou às vezes só com medicamento, que a gente vai modificar rapidamente um quadro complexo como esse. Então, assim, realmente, eu tenho que ter uma saúde emocional para estar aberta para o espiritual, sob o risco de também jogar na conta do espiritual tudo aquilo que não faz parte do espiritual, né? Cada coisa ao seu Cada coisa ao seu lugar. Aí, por isso, a gente precisa da equipe multidisciplinar para ir ajudando a pessoa a entender o que faz, o que está em cada lugar, sem separar, sem fragmentar isso, mantendo unido, e abordar o todo junto. Não dá para fazer uma abordagem só espiritual, uma abordagem só psicológica, uma abordagem só biológica. Somos integrados e integrais. Então, por isso a equipe multidisciplinar, porque eu tenho que abordar o todo. E, às vezes, tempo. E aí, deixa eu puxar a sardinha aqui, porque, assim, é um privilégio. É um privilégio a gente poder oferecer esse trabalho e participar desse trabalho, né? E aí, o que eu observo? Tem uma coisa muito interessante dos idosos lá, das pessoas, a gente trabalha com adulto, com idoso, né? E eu mais com idosos lá. Essa escuta, ela é tão, assim, ampla que a gente faz, do todo, ela é tão necessária, tão importante, e eles percebem isso, eles recebem essa escuta, né? Sendo ampla, que várias vezes já quiseram... Vem cá, o Silvestre não vai ter uma casa geriátrica? Que a gente quer morar aqui. Isso, é uma Alguns resposta. já tratam o núcleo como precisando. Porque, assim, ele quer ser cuidado pelo Silvestre, né? Por essa equipe que tem o todo. Dessa forma conjunta, né? Se eu fosse um velhinho, hoje eu também ia querer ser cuidado por essa equipe. Não é? Eu queria, porque é uma equipe O maravilhosa. resultado é muito melhor, né? Quando você trabalha em conjunto. Fica aí um recado para você, que é diretor do Silvestre. É o todo cuidando do todo. Isso, uma casa geriátrica para os idosos. É uma boa proposta. Eu vou ser franca, assim, para nós, profissionais de saúde, é muito mais desafiador trabalhar nesse modelo integral, porque a gente sai bastante da nossa zona de conforto. Então, é mais desafiador em alguns momentos, a gente transita um no espaço do outro, os limites de atuação são mais borrados, né? Então, hora eu me sinto um pouco psicóloga, hora eu me sinto um pouco capelã, hora eu me sinto um pouco assistente social, aí a gente fica mas assim, do ponto de vista de resultado em saúde, de qualidade de vida, é muito melhor. É muito melhor. Significativo. Deixa eu só voltar à questão que você tinha levantado. Depressão é falta de Deus? Eu gosto de sempre responder essa pergunta com uma narrativa bíblica. Quando a gente vai para a experiência de Elias tem um momento que ele está no deserto sem propósito, sem significado. Ele está em sofrimento. E aí, depois, em determinado momento, a gente encontra esse mesmo profeta, né, sendo questionado pelo próprio Deus, e na narrativa a gente vê Deus dando a ele significado e propósito. A gente vê claramente que ele não perdeu a fé, mas ele estava em sofrimento. Sim. Né? A gente vai para a narrativa de Jó, a gente vê que Jó não perdeu a fé, mas estava em sofrimento. Quando a gente vai para a narrativa do próprio Cristo, Cristo é encontrado em sofrimento, mas ele não perdeu a fé. Eu gosto no Getsemane, né? Jesus estava ali no Getsemane e falou: a minha alma está profundamente
triste. Ele estava num momento depressivo. A minha alma está profundamente triste. E aí, o que ele buscou? O Wallace, o que ele buscou? Né? Ele buscou os discípulos ali para poder orar. Ele não ficou sozinho. Olha que interessante, ele busca conexão com o outro e com... Ele não se isolou. E é exatamente o que a pessoa, quando está em depressão, ela tem vontade de fazer, se isolar. Então, ele não entrou em depressão porque ele buscou meios, né, de conexão. E não ficar sozinho é muito importante, né? Buscar o outro. Luciana, eu acho interessante. Se a gente tem um exemplo de coping espiritual ali positivo, é o de Jesus. Com certeza. Né? Ele faz conexão com a comunidade, ele faz conexão com a espiritualidade. Ele, de fato, vai buscar as ferramentas para lidar com aquele momento, com aquela situação, com aquele sofrimento que é próprio da nossa experiência humana, né? O sofrimento está, né? A gente se depara com ele todos os dias. E aí, pastor, eu vou puxar o Viktor Frankl, que eu muito gosto, psicólogo, porque ele fala muito sobre o sentido da vida, né? E a construção do sentido. Porque isso é uma questão que eu observo muito nos pacientes que eu atendo, pacientes de dor principalmente. O sentido não é algo que eu crio na minha cabeça. Eu invento um sentido para a minha vida. Porque vocês falando sobre isso me lembrou. O sentido é algo que se dá na minha ação em resposta àquilo que a vida me coloca. Então, eu não invento um sentido. Eu não vou para a terapia descobrir o sentido da minha vida intelectualmente. O sentido, ele se dá na ação. A vida me coloca uma situação. Como eu respondo a essa situação que apareceu na minha vida? Que foi o caso da sua avó. A vida me colocou a situação do luto, né? Da perda de um marido querido, sofri muito, tudo, e isso sofrer é importante, tudo isso que a gente falou. Mas e agora? Que resposta que eu dou a essa situação que a vida me colocou? Aí é que a gente encontra o sentido. Não só numa elaboração mental ou em algo que eu acho, não sei, em algo muito abstrato fora de mim, né? Muito bom. A gente está quase chegando no final aqui. O papo está muito bom. Você viu que rende. Se a gente for ramificar algumas coisas aqui, a gente passa o dia todo falando. Mas eu queria fazer uma última pergunta para vocês. Vocês falaram um pouquinho aí, né, da área que vocês trabalham. A gente sabe que vocês trabalham ali no Silvestre. Eu queria saber como que vocês avaliam o papel de cada profissional de saúde e da própria capelania, suas possibilidades e limites na experiência da rede adventista do Rio de Janeiro. E aí? Nossa, nós temos muitas possibilidades, acho que até a gente já falou aqui, né? De como oferecer para eles, e a gente tem um espaço, né? Ótimo, a gente tem reuniões de equipe, que é muito importante para a gente trocar ideia, né? E um pouquinho o que você falou, né? Um pouco psicólogo, um pouco o privilégio da gente trabalhar em equipe, né? Isso, a gente pode oferecer um serviço amplo e também a gente aprende muito com o outro. Então, a gente não fica só num ponto, mas a gente fica com uma visão do macro. E eu acho que os limites, eles são muito, assim, eu enxergo comigo, assim, duas coisas importantes. Primeiro, a pessoa que ela não tem uma sintonia com a espiritualidade, então ela escuta aquilo assim quando a gente oferece, fala, né? Olha, a espiritualidade é importante que desenvolva, porque ela traz um sofrimento ali de questionamentos da existência. Então, quando a gente propõe, a pessoa, às vezes, não, mas eu não quero saber disso, eu não acredito. Eu queria muito acreditar em alguma coisa. Eu queria muito ter fé, mas eu não tenho. Eu não acredito e pronto. Então, eu acho que um dos limites que a gente coloca, que enfrenta, né, nesse trabalho, é um pouco isso que eu escuto muito. Ai, mas eu não acredito. Eu queria acreditar, eu não queria acreditar. Então, assim, como é que é isso? Acredita ou não acredita? Você precisa entender, porque não é acreditar ou não acreditar. A espiritualidade, ela faz parte do Alguma processo. Coisa está ocupando esse lugar, né? Exato. Ela está fazendo essa conexão com outra coisa. Então, poder
mostrar, né? E assim, olha, a espiritualidade, ela faz parte, sim. E você vai buscar a sua forma, o seu jeito, não é? Não sou eu, não é a Mariana e o Wallace que vai falar, não, é isso, é aquilo, é assim, é desse jeito. Mas a pessoa vai ampliar. E aí, quando ela vai escutando que tem todo esse cuidado antes, essas possibilidades vão se abrindo. Sim. Vocês, o pessoal que está ouvindo, né? Você que é do Rio, principalmente, talvez ficou interessado em conhecer mais um pouquinho do trabalho de vocês. Existe um projeto hoje na unidade multidisciplinar? Como que a pessoa conhece? Como que acontece esse trabalho de vocês em conjunto lá? Ou é cada um... por exemplo, vou marcar uma consulta com a doutora? E como que funciona na prática esse projeto no dia a dia de vocês lá no núcleo? Quer contar um pouco? Falar? Quem começa? Deixa eu falar então de um projeto que a gente tem, na verdade, a gente está ansiando por tirar do papel, que é exatamente uma proposta de ter encontros ali no espaço, onde a gente consiga tratar exatamente de uma vida saudável que possa agregar todas essas coisas. Então as pessoas vão poder ir a esses encontros, aprender um pouquinho como cuidar do corpo, né? Como cuidar da espiritualidade, e assim ela pode se pôr em movimento e tomar conta também do próprio cuidado, né? Eu só voltando ao ponto de possibilidades, a gente tem possibilidades assim enormes. Trabalhar com essas pessoas, com o restante da equipe, exatamente nos dá a possibilidade de enxergar com os olhos dos demais integrantes da equipe as possibilidades desta pessoa que a gente está cuidando, né? Quais são as potencialidades dela. E uma coisa que a gente esquece, né? A gente tem um público muito de idosos, né? A nossa sociedade tende a pensar que quando a pessoa chega na velhice, a pessoa não tem possibilidades. Lê do engano, porque essa pessoa ainda tem possibilidades assim gigantescas, né? Então, poder enxergar essas possibilidades nessas pessoas é extremamente interessante, né? E aí, como capelão ali do núcleo, tem sido muito gratificante poder encontrar algumas pessoas que trazem um feedback extremamente positivo do trabalho da equipe, do empenho deles em serem cuidados, né? Não é uma mera propaganda, tá, gente? Por favor. Quando a gente recebe pacientes que eles falam assim, e eu tô falando isso assim, todas as semanas eu ouço alguém dizer assim, nossa, como eu amo esse lugar, nossa, como aqui é bacana, aqui faz parte da minha rotina, sabe? Aqui é como se fosse minha casa. Isso são expressões de pessoas que se sentem extremamente cuidadas, né? Então, como capelão ali, tem sido muito gratificante poder compartilhar esse cuidado com outros profissionais, né? Com profissionais que, assim, são os melhores. Nós lá no núcleo, a gente atende nessa modalidade de cuidado, nós atendemos os beneficiários do plano de saúde próprio adventista, que por enquanto lá no Rio ainda se chama Silvestre Saúde. Então são essas pessoas que têm direito, né, que têm acesso a essas atividades. A gente tem uma série de atividades. Então nós temos atendimento individual, que é isso, atendimento com médico, com psicólogo. Nós temos grupos terapêuticos, grupos para ansiedade e depressão, né? Grupos de oficina de memória, a gente tem grupos de artesanato, temos oficinas de nutrição, temos oficinas de tecnologia para usar. Assim, ele vive ali uma experiência de uma comunidade mesmo. A gente tem um projeto grande com a capelania de trabalhar mais voluntariado, porque a gente entende que trabalhar o voluntariado é muito importante para trabalhar a espiritualidade, que é o serviço ao outro, né? A gente ouviu na própria experiência, né? Isso, sair de si, o serviço ao outro. Isso é, às vezes, parte da construção do sentido da vida, né? Porque eu vivo também para o outro, não só para mim. Então, a gente tem feito esse passo a passo, né? Acho que... Mas hoje a gente atende aos beneficiários do Plano de Saúde Próprio Adventista. Quem quiser ir lá conhecer, vocês estão super convidados. A gente fica na rua 19 de fevereiro, 140, em Botafogo. É um prédio bacana, nosso espaço é bacana, mas frequentar as atividades
seja beneficiário. Muito bom. E a gente conheceu aqui um pouquinho do Silvestre, mas claro, com tudo que a gente ouviu, você aí que pode ser talvez de outra parte do país, você já entendeu que para cuidar melhor de você mesmo, você tem que integrar as áreas. Então, fique atento aí a essa questão da saúde emocional, da fé, né? Buscar essa questão da espiritualidade. Há também, pelo que vocês falaram aqui, a gente chega à conclusão de que cuidar da saúde, né? Da alimentação, de exercício físico também, com certeza, de fazer bem ao próximo, que isso também faz bem a gente. Então, acho que você tirou muito aprendizado, você que está nos assistindo hoje. Quero agradecer a participação de vocês, foi muito bom esse papo. E parabenizar pelo trabalho de vocês, que sem dúvida tem feito muita diferença na vida de muita gente, né? Não só daqueles que são atendidos, mas com quem eles convivem também, com a família, com os amigos. Muito obrigado. E nós esperamos ter contribuído um pouquinho para melhorar a sua vida no dia de hoje. E é o que a gente deseja, mais uma vez, bênçãos para vocês.